Que é a PQRA, seja bem-vindo ao PCA. Aqui nós vamos compartilhar dicas e informações. E eu vou te ajudar a como você trabalhar em condomínios residenciais e comerciais. Então, fique até o final desse vídeo para acompanhar o que a gente vai compartilhar com você, para que você possa, da melhor maneira possível, aproveitar este conhecimento que eu tenho certeza que vai ser de grande valor para você se alocar bem no mercado, se posicionar bem nesse mercado, que é um mercado tão atrativo, tá bom? Vamos lá. Bem, como a gente já discutiu, já abordou em outras aulas, né? Os ganhos médios do profissional de portaria, controlador de acesso, vigia, gira em torno de R$ 2.500. Então, o título desse vídeo de hoje será As Vantagens da Escala 12 por 36. Essa escala, ela privilegia o profissional desta área com esta remuneração trabalhando apenas 15 dias no mês, certo? Então, é bom e importante nós sabermos que esta área é uma das áreas com maior taxa de empregabilidade no país. Ora, gente, é só a gente observar que a construção civil ela não para de ter um crescimento acentuado. Isso é exponencial a vida inteira. Se você for olhar em volta do seu bairro, da sua cidade, você vai observar que sempre está havendo construções. É bom deixar bem claro que eu estou falando assim, né, com as grandes cidades, né? Porém, tem cidades pequenas que podem construir prédios, que podem construir escolas, faculdades, hospitais e tudo mais. Porém, a maior taxa de empregabilidade é na área de condomínios, né? Sejam eles comerciais, residenciais ou até mesmo empresariais, ok? Então, nós sabendo, uma vez que nós temos o conhecimento de que há uma grande demanda, uma grande procura neste setor, então cabe a gente que busca se posicionar bem no mercado, trabalhar em uma área onde as exigências não são tão grandes, né, a respeito de faculdade, conhecimento técnico específico, né, muito embora é preciso se ter um amplo conhecimento técnico para poder trabalhar nessa área, né? Mas eu estou falando intelectualmente. Facilita o nosso acesso, a nossa ingressão neste mercado de trabalho. Bem, meu nome é Isaac, eu já trabalho nesta área desde 2002, aonde lá atrás eu tive a oportunidade de fazer um curso de qualificação, de capacitação para atuar neste mercado, gente. E veja você, eu tinha entre 18 e 19 anos, era bem jovem, nessa época, era outros tempos, né? Muito embora naquela época o real ele tinha mais força do que hoje, eu lembro que, eu posso até pegar depois na minha carteira de trabalho e mostrar para vocês. Se eu não me engano, era 300 e pouco o piso naquela época, 2002, né, gente? Tá falando de 20, quase 22 anos atrás, né? Então, eu ingressei nessa área e de lá para cá eu vim acumulando experiências, vim acumulando vivências de trabalho nessa área e eu simplesmente me encontrei. Por quê? Na época, eu estava cursando supletivo, terminando o ensino médio, e essa área me possibilitou trabalhar de manhã, muito embora no começo eu comecei à noite, e depois eu migrei para o dia e conciliei os meus estudos à noite para poder ter um aprimoramento, buscar mais qualificação, pois eu me encontrei ali naquela área, né? A parte de relacionamento com o cliente, com o condômino, com moradores, com prestadores, aquele contato, o atendimento ao interfone, procedimento de triagem de portão, pedestre, veículo, enfim, tudo isso foi fazendo com que eu viesse desenvolver habilidades e começasse a estudar um pouco mais esse mercado. Então, dali, de 2002 até o dia de hoje, foi a única área que eu trabalhei. Foi aonde eu me qualifiquei, eu me capacitei, eu estudei, terminei o ensino médio, e automaticamente entrei numa faculdade, depois já trabalhando em outro condomínio, desde o primeiro, né? Eu trabalhei praticamente
em 3 condomínios. Não tive muitas mudanças, mas no último condomínio onde eu trabalhei, eu já havia terminado o ensino médio e eu já estava buscando oportunidade de trabalho na própria empresa terceirizada que eu trabalhava. E ali, então, eu me matriculei no curso de administração de empresas e depois de 6 meses eu tive a oportunidade de fazer parte do grupo da empresa de supervisores, aonde realmente as percepções, as habilidades foram de tal forma desenvolvidas que logo depois de um tempo eu passei para a gerência comercial da empresa, onde eu atuei de maneira mais no mercado mais tipo, por dentro deste mercado. Ali eu pude compor um seleto grupo de pessoas que estudam mesmo. Então, eu pude entender de perto todos os tipos de necessidades, porque ali eu fui trabalhar na área de vendas, na área de relacionamento direto com o cliente, ou seja, de porteiro, supervisor, de gerente, eu passei a me relacionar diretamente com aquele cliente que iria comprar os serviços da empresa. Então, foi aí que tudo começou, certo? Onde a gente pôde fazer realmente, estudar uma melhor forma de entregar uma prestação de serviço mais personalizada para cada condomínio. Então, a gente ia nos condomínios, fazia um estudo, um levantamento do que aquele condomínio tinha, porque uma coisa é você prestar serviço em um condomínio de uma torre, outra coisa é você prestar serviço em um condomínio de 10 torres. São muito mais moradores, são muito mais demandas, são muito mais profissionais e muito mais atenção no que tange a todos os aspectos. Então, essa foi a minha passagem, depois eu conto mais para vocês sobre isso, mas nem tudo nessa vida é flores, né? Ali no meado de 2012, 2013, eu tive alguns desentendimentos dentro da empresa, pois, como vocês sabem, muitas vezes a empresa ela busca, ela visa mais o seu lado. E como eu vim ali do chão de fábrica, como eu tive eu tive no campo de guerra, né? Eu tive ali na portaria, eu tive na ronda, eu tive em todos os aspectos da empresa, e eu via que a empresa não dava muita atenção para algumas demandas que eu levava. Porque, veja, eu fazia um trabalho de captação de clientes para essa empresa. E é óbvio, né? Eu desenvolvi algumas habilidades, inclusive muito por conta da própria portaria, porque eu entendia o que o síndico, os moradores, os condôminos queriam, né? E como eu já falei em outras aulas, ele não quer profissionais puxa-sacos, ele quer profissionais que façam o seu trabalho, custe o que custar, né? Então, se o porteiro tiver que barrar um morador que está com um carro que não está devidamente credenciado, ele vai ser barrado. E mesmo que ele fique chateado, é melhor. Eu entendi que é melhor aquele morador ficar chateado do que prejudicar os demais, porque eventualmente vai vir outro com um outro veículo e depois outro, e o morador que vai chegar à noite cansado não vai ter a sua vaga para poder estacionar, tendo em vista que naquela época não se fazia como hoje, rotatividade de vagas. É outro assunto para depois a gente abordar em outro vídeo, certo? Então, eu pude presenciar e viver de perto as necessidades que o potencial futuro cliente ele apresentava. E eu levava o cliente para a empresa e nós colocávamos os funcionários lá. E aí é óbvio que eu não fazia um trabalho meia boca, gente. Eu acompanhava o processo do começo, no meio e no fim. Ou seja, não era só vender, eu fazia um papel de controle de qualidade. Então, eu acompanhava todos os processos, eu visitava o condomínio, e isso fez um diferencial muito, muito grande na época. Porém, a gente pegou 1, 2, 3, 4, 5 condomínios, foi crescendo, tomando proporções gigantescas, e a empresa começou a ignorar algumas coisas, como uniforme, como pagar pontualmente, como agendar reuniões com síndico, subsíndico, conselho, para poder deliberar sobre como poder melhorar, melhora contínua. Ninguém quer contratar uma empresa para que a empresa entre e fique acomodada, os funcionários acomodados, não. As pessoas querem qualidade, pagam, prezam por qualidade, prezam pelo valor. Então, isso
fez com que nós tivéssemos desentendimentos e nessa época eu me desliguei da empresa e enfrentei um período de pensamentos vastos, de solidão profissional. Fiquei tentando verificar o que eu poderia fazer, já que toda a minha vida foi nesse campo de atuação. Então, aí, mais para frente, eu vou contar para vocês como que foi as outras experiências espetaculares que eu acabei tendo por me desligar dessa empresa. Né? Essa é a parte triste, porém, não menos importante, porque agregou ainda mais valor para que hoje eu tivesse o gabarito de poder ensinar para vocês técnicas pontuais, compartilhar informações, conhecimento de alto valor, para que você possa se posicionar nesse mercado, que é um mercado quente, tá? Depois nós vamos falar de algumas objeções contra esse mercado, como, por exemplo, portaria virtual. O pessoal fala bastante sobre isso, que a portaria virtual vai tomar conta do mercado. Não é bem assim, gente. Não é bem assim. Tudo vai precisar ter o ser humano. Mesmo na portaria virtual, vai precisar ter o ser humano ali atrás. E aquele ser humano ali atrás necessita ter essas habilidades, essa postura, para que ele possa desenvolver de tal forma. Porque os problemas serão virtuais? Não, os problemas serão reais também. Então, se ele não for um profissional de entrega, que realmente se dedica, não vai adiantar absolutamente nada, ok? Então, hoje, já entrando no nosso assunto principal, nós vamos abordar a escala 12/36. Gente, é espetacular se você for analisar bem. Você, jovem, 18, 19, 20 anos, 21, você de 50 anos, de 60 anos, você mulher, você que quer trocar de função, você que quer trocar de atividade, de profissão, imagine você trabalhar 12 horas e folgar 36 horas. Ou seja, você trabalha um dia sim e um dia você folga. Você trabalha um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. E você ter ganhos médios de R$ 2.500. Esses são os ganhos médios, mas nós já falamos em vídeos, em aulas anteriores, que você pode sim, você deve, depois nós vamos falar sobre isso, buscar o posicionamento do mercado, identificar os sindicatos da sua cidade, os sindicatos regulamentados que fazem ali toda a parte de convenção coletiva de trabalho. E você analisar qual que paga melhor, como que ele paga, de que forma paga, quais são os clientes de mais performance da sua cidade, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos aqui Jardins, Moema, Alto de Pinheiros, tem vários bairros aqui que eles optam em remunerar muito bem os profissionais contratados, por mais que o piso seja 1.900, 2.500. Eles pagam o dobro para você entrar e prestar um serviço de alta qualidade, certo? Pois bem, a gente pode revisitar esse tema novamente, porém, o tema hoje é 12/36. Então, imagina você trabalhando numa escala como essa, as inúmeras vantagens. Eu coloquei algumas só para a gente poder imaginar. Por quê? Porque quantos profissionais hoje trabalham no que gostam, trabalham como querem, do jeito que eles querem, na escala que querem, com o descanso que querem? Então, esta área de portaria, controlador de acesso, ela tem essa vantagem, né? De, por exemplo, você pegar uma escala, só tem essa escala? Não. Tem outras escalas que a gente pode abordar depois. 5x1, 12 horas, 4x2, 12 horas, 8 horas, 5x1. Tem algumas escalas, 2x2, depende muito da convenção coletiva, ok? Sempre vou deixar bem claro, vai depender sempre da convenção coletiva de trabalho, do sindicato, que ali vai definir, junto com as pessoas envolvidas, qual é a melhor forma de poder exercer esse trabalho, tá bom? Então, nós listamos aqui algumas vantagens, né? Como a primeira que eu já falei,
você trabalhar 15 dias no mês, porque se você trabalha um dia, folga o outro, 30 dias no mês, você vai trabalhar apenas 15 e folgou 15 e vai ter ganhos médios de R$ 2.500. Bem, é o maior salário do mundo? Não é o maior salário do mundo, é óbvio, né? Hoje até engenheiros, advogados, muitos deles quando saem da faculdade, muitas vezes não saem ganhando isso. Não são todos, né? Precisa ter ali um trabalho árduo de relacionamento, de desenvolvimento, de subserviência, para poder ir crescendo e entendendo. Vejam bem, as coisas neste país muitas vezes não funcionam da forma que a gente pensa, né? Mas o que eu estou passando para vocês é que esta área ela é uma área quente para isso. E ela favorece desde sempre, pelo menos desde 2002, ou desde que teve o primeiro prédio lançado, o primeiro porteiro, né, ali no prédio prestando serviço, porque é uma necessidade real que existe dentro dos condomínios. Ter alguém para poder acompanhar todo o fluxo de entrada e saída. Então, a primeira vantagem é essa. A segunda é ótimos ganhos, porque tendo em vista que eu vou trabalhar 15 dias e eu vou ter um ganho médio de R$ 2.500, eu acredito que são excelentes ganhos, né? Tendo em vista que um advogado, um engenheiro, muitas vezes saindo da faculdade, e mesmo antes da faculdade, ele não ganha isso, ok? Então, essa é uma outra vantagem que nós temos. Flexibilidade, né? Porque você trabalhou segunda, na terça você já folga, você precisa resolver alguma coisa, você vai, encaixa na sua agenda, não deu tempo, você quarta-feira vai trabalhar, porém na quinta-feira você já vai estar de folga, tem que levar a criança no hospital, tem que assinar a rematrícula, você tem que resolver as coisas no meio de semana, né? E quando chega sexta, sábado, domingo, você tem sempre ali um desses dias de folga, já que você trabalha um dia sim e um dia não, ok? Tempo livre, né? Porque se você for uma pessoa organizada e programada, você vai realmente aproveitar esses 15 dias durante esse período de escala que você vai exercer, você vai programar a sua vida. Você não vai ficar, por exemplo, ocupado a semana inteira e você não vai ter que pedir para a empresa dispensar você 2, 3 horas antes para você resolver algum outro problema. Você vai ter agenda, você vai ter esse tempo que você pode programar, de repente, com sua família, com seus filhos, algum tipo de lazer, algum tipo de entretenimento, ir ao shopping, buscar realmente ter uma qualidade de vida melhor dentro desse tempo que você vai ter livre para poder aproveitar da melhor forma possível, certo? Descanso de 36 horas, né? Porque, veja, gente, na minha época era 5 por 1, 12 horas. E eu particularmente adorava, porque o salário praticamente dobrava. Eu acho que pegava uns 700, 800 reais nessa época, 2002. Mas naquela época, realmente eu lembro que, enfim, eu conseguia fazer os meus investimentos, as minhas poupanças, né, com esse dinheiro. Porque eu lembro que o aluguel na época, eu acho que era R$ 150, morava de aluguel na época. Então, para você ter uma noção. Então, em 2002, era praticamente o dobro. As horas extras naquela época era muito valorizada. Hoje, devido a muitas mudanças, burocracia, sindicalização, exigências nas leis trabalhistas, muitas empresas entrando nesse mercado, atuando de forma totalmente errada, desrespeitosa com os direitos do trabalhador, e aí realmente se estabeleceu essa lei, essa escala como parâmetro, pelo menos em São Paulo, até onde eu tenho conhecimento, em boa parte do Brasil, ok? Então, 36 horas de descanso, imagina que você entrou na segunda-feira às 7 da manhã e você sai às 19 horas. Ou seja, a contar daquele momento que você sai do seu plantão, você já entra em um período de 36 horas de descanso. Você vai para casa, vai dormir e no outro dia você não vai já acordar cedo para ir trabalhar. Você já vai ter, a partir dali de manhã, mais 24 horas de descanso, que é uma coisa que vai ligando com a outra, né? Tempo livre, flexibilidade, 15 dias no mês, enfim. Veja as opções, a oportunidade que essa escala dentro deste mercado de portaria, controlador de acesso, veja as inúmeras vantagens que existem caso você
possa um dia se alocar nesse mercado, né? Você se posicionar, você for trabalhar nesse mercado. Porque muitas pessoas perguntam, né? Falam, poxa, Isaac, mas eu sou mulher, será que as empresas me pegam? Eu sou jovem, será que as empresas elas dão abertura? Gente, eu posso falar para vocês, eu comecei, eu não lembro a minha idade, acho que eu tinha 19 para 20 anos, nessa época que eu entrei, para mim foi muito difícil. Por quê? Porque naquela época era no mínimo 21 anos, essas informações, mas como eu tive a oportunidade de passar por um processo de seleção, estudar com a empresa, é um curso básico assim mesmo, de um curso rápido, eu me dediquei bastante e na entrevista eu consegui lograr bom êxito, né? Isso que foi o que me diferenciou. E é o que eu falo para vocês também. O que precisa ter, o que a empresa quer, ela quer ver de você, primeiro, é a sua disposição honesta e sincera. Porque eu falo, repito, como eu já falei em aulas anteriores, existe muita demanda, porém existe poucas pessoas qualificadas para atuar neste mercado. Elas entram um mês, dois, no máximo três, que é o período de experiência, né? E elas simplesmente elas entram numa zona de conforto. Elas se entregam à procrastinação, à preguiça. Elas perdem o brilho. Lembra que eu falei lá do brilho no olhar? Né? Você como profissional de portaria, de segurança, porque essa área é um subnicho da área de segurança. Por isso que eu abro o vídeo falando QAP, QRA. QAP está na escuta, QRA operador. Né? Então, é um nicho, é um subnicho da área de segurança. Então, você não pode nunca, jamais, abrir mão de postura. Então, para você que é mulher, para você que é jovem, para você que talvez esteja com uma idade aí entre 50 e 60 anos, e até menos, 40, 30, e você acha que você não tem condições, busque se qualificar o máximo possível. Busque informações para que você possa, quando depois tiver a oportunidade de chegar na entrevista, você se posicionar, né? Aqui nós vamos compartilhar o máximo de informações com vocês. O máximo. Gratuitamente, gente, sem nenhum tipo de interesse. Nós vamos aqui divulgar as informações para que a gente possa fortalecer cada vez mais essa área. Eu não vi no YouTube, eu não vi no Google muitas empresas falando. Então a gente vai trabalhar nosso conteúdo no canal, nas redes, de maneira intensa, divulgando cada vez mais dia após dia. Beleza? Outra vantagem, opção de renda. O que seria essa opção de renda? Se você trabalha 15 dias no mês, levando em conta que o ano ele tem 365 dias, ou seja, a metade do ano você estará livre. Aí, se você de repente tiver uma visão um pouquinho assim mais empreendedora, você de repente pode fazer brigadeiro para vender, deixa eu ligar aqui, você pode fazer um brigadeiro para vender, você pode buscar uma outra opção de renda, você pode fazer uma própria FT, você pode fazer uma própria FT folga trabalhada. Você pode fazer uma FT ou se colocar à disposição da empresa para fazer FTs dentro da empresa em outros postos de trabalho. Ou seja, a empresa ela tem uma escola, ela tem uma faculdade, ela tem um condomínio, ela tem um mercado. Então, você trabalha no condomínio. Então, segunda-feira você trabalhou no condomínio. Porém, como nós já falamos, né, muitas faltas existem neste mercado. Muitas pessoas que bebem demais e depois no outro dia não conseguem trabalhar. Então, o empresário fica refém disso também. Isso tem muito, bastante. Por isso que tem uma rotatividade, certo? É escasso essa mão de obra. Então, é essa a visão nossa aqui. Buscar realmente compartilhar conteúdo de valor para que as pessoas despertem, né? Então, você se coloca à disposição da empresa e fala, olha, terça-feira eu não tenho nenhum compromisso na minha agenda. Se de repente você precisar de mim em algum posto de trabalho, eu estarei à disposição. Então, você vai ganhar ali 100%
dos seus vencimentos, né, do seu dia, em outro posto de trabalho. Veja aí, você já está agregando uma outra experiência, você já está ali colocando o seu serviço, o seu profissionalismo à disposição da empresa para melhor se aproveitar e você se servir depois disso no seu pagamento. Então você imagina, se você conseguir trabalhar mais 10 dias dentro da própria empresa, ou você tem alguma outra coisa, vender cachorro-quente, vender pastel, você for numa oficina, colocar, olha, eu quero fazer aqui um serviço de vigilância para você, caso você precise, ficar aqui na porta controlando quem entra e quem sai, aí vai da sua visão empreendedora. Tem gente que vai vender balinha, que vai vender brigadeiro, que vai vender pastel, que vai trabalhar na Uber, por exemplo, né? De repente, não, vou tirar minha habilitação, vou trabalhar um dia assim na Uber, um dia assim um dia na portaria. Por que não, meu amigo? Veja bem, olha as infinitas possibilidades, certo? Bem, falei até no começo, sábados e domingos. Então você sempre terá ou um sábado ou um domingo à sua disposição. Olha que maravilha. Na minha época, né, eu trabalhava 5 dias e folgava 12 horas. Então, para eu folgar um domingo, eu trabalhava mais ou menos 40, 45 dias. Se eu não me engano, aqui pela minha conta rápida, porque ela vai decrescendo. Então, se eu folguei sexta, eu folgo quinta, depois na outra semana eu folgo quarta, depois na outra eu folgo terça, na outra eu folgo segunda. Então, é mais ou menos isso, tá? Então, você imagina, muito embora naquela época eu era muito jovem, estava ali afortunado com aquela experiência de apenas 19 anos estar trabalhando, estar com um uniforme de segurança ali na linha de frente, abordando, né? Abordando que eu falo assim, né? O visitante chega, o veículo chega, você vai lá, boa tarde, senhor, boa tarde e tal, né? Então, na época eu fiquei muito encantado com isso, então, para mim, era um grande privilégio, né? E até hoje certo? Então, hoje não. Hoje, nessa escala, você folga domingo agora, no outro você trabalha. Folga sábado agora, no outro você trabalha. Então, você sempre terá à sua disposição um final de semana para aproveitar mais com a família, para aproveitar mais com os amigos, jogar aquela bola, ir para a igreja, enfim, fazer os seus afazeres normalmente, sem influenciar em qualidade de vida, sabe? Aquela coisa de você só trabalhar, 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 trabalhar e nunca perceber que a vida está acontecendo aqui e agora. Essa escala é uma escala sensacional, por isso que eu estou aqui apresentando ela para vocês. Não sei nem quanto tempo eu estou falando, né? Mas vamos lá. Quero aqui concluir com vocês agora que esta área de portaria realmente é uma oportunidade de mercado, com opção de escala que nos dá acesso a outras opções de renda, como já foi falado, né? Vale lembrar ainda a escassez que predomina nessa categoria por falta de qualificação e capacitação. Tá bom, gente? Eu agradeço demais por vocês terem ficado comigo aqui até agora, né? Lembrando vocês que a gente sempre vai buscar postar conteúdos para vocês, buscar assim aqueles temas, aqueles tópicos que mais têm relevância, né? O pessoal já está mandando por e-mail para a gente algumas perguntas que viram pauta de vídeo, já estão fazendo algumas abordagens para a gente sobre alguns conteúdos específicos. Nós vamos trazer, gente, olha, antes de concluir, de encerrar, por exemplo, dúvidas que o pessoal sempre pergunta, qual que é o procedimento quando um casal briga, por exemplo, dentro da sua residência, e a mulher chuta o cara para fora, né? Qual que é o procedimento? A gente deve... porque a mulher, com raiva, expulsa o cara, mas depois ele quer voltar. Qual é o procedimento? Deixa entrar? Não deixa entrar? É uma dúvida mesmo, né? Outro caso, por exemplo, o oficial de justiça está com mandato de busca e apreensão do veículo do morador. O morador você interfona, né? Ou você vai interfonar. E aí o morador fala que eu não estou aqui. Qual é o procedimento? Enfim, tem inúmeras situações. Imagina, que já aconteceu comigo. A moradora liga para você e fala que o marido dela está tendo um infarto no apartamento. Qual é o procedimento que você deve ter ali na hora? Você vai chorar junto com ela ou você vai ter uma solução proativa, como já falado anteriormente, para poder solucionar o problema? Enfim, são inúmeras situações que a gente vai compartilhando com vocês, tá? Eu vou gravando aí, estou gravando todos os dias vídeos e estou buscando, assim, conteúdos
que sejam pertinentes às dúvidas de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, tá? Podem entrar em contato conosco pelo nosso site também. Tá bom, gente? Agradeço demais pela atenção de vocês. Mais uma vez, obrigado por ter ficado até aqui. Fica com Deus. Um abraço.